Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje eu vou ler para vocês uma carta psicografada por Chico Xavier de uma jovem que desencarnou num acidente de carro. O nome dela era Liane. Essa carta está no livreto da editora Scala que eles fizeram em homenagem ao Chico. Esse livreto traz, além de algumas cartas psicografadas, ele vai trazer também algumas mensagens, os livros que o Chico psicografou, algumas entrevistas do Chico. É muito interessante, eu não sei se vocês vão conseguir achar no site da editora, mas se vocês conseguirem, vale muito a pena quem gosta de estudar aí a vida do Chico Xavier. Tem bastante informação útil nesse livreto. Antes de ler a carta, nós vamos ler a carta inteira. Eles ocultam o sobrenome aqui dos personagens, eles trazem mesmo mais a mensagem, o conteúdo, mas é muito interessante, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, de muitos desencarnes, e muitas pessoas têm buscado as cartas psicografadas. Tem pessoas que mandam aqui no canal me perguntando se eu conheço algum centro que faz psicografia. A gente percebe que a procura por cartas psicografadas tem aumentado significativamente, principalmente agora, conforme eu disse. Então eu vou ler, depois que eu fizer a leitura, eu vou trazer alguns apontamentos sobre cartas psicografadas que vai poder ajudar vocês quando vocês receberem, para identificar se é verdadeiro ou não. Então vai ser bem bacana. Começa a carta assim. Eles fazem uma introdução um pouco explicando sobre a personagem principal, que é a Liane. A Liane nasceu em 24 de janeiro de 1963 e desencarnou em 3 de maio de 1982. Filha de José e Neuza, que é irmã de José, cursava o segundo grau quando foi vitimada por um acidente automobilístico, que também foi fatal para seu noivo, o Marcos, sua prima Márcia e também o seu amigo Alvimar. Chico recebeu a mensagem de Liane em 1985, transcrita a seguir. Querida mãezinha Neuza e querido papai, associo os dois ao nosso querido Ju, a fim de transmitir-lhes as minhas notícias. Minha impressão de assombro é aquela emoção que não nos sai da alma porque a inexprimível está fora do dicionário. Estou com a voz Cida e com o apoio dela eu vou seguindo nas letras que efetivamente não são minhas. No entanto, representam a vestimenta verbal que me oferecem aqui, de modo a falar-lhes na tentativa de consolidar-lhes a paz. Mãezinha Neuza, tudo corria bem no que se refere à nossa curta viagem. Estávamos plenamente tranquilos. Marcos e eu conversávamos Marcos e eu conversávamos com Márcio e com Alvimar sobre o Dia das Mães que se aproximava no princípio de maio. Inventávamos situação felizes e mentalizávamos a preparação de presentes. Tudo era alegria. Quando estourou sobre nós aquilo que me pareceu uma bomba. O resto é muito difícil de contar. Os acidentados não dispõem de recursos para oferecer aos outros a versão da ocorrência infeliz em que se reconhecem surpreendidos e anulados. De minha parte, quis fazer algo, estender as mãos amigas aos companheiros e falar. Mas o corpo me pareceu máquina obstruída em todos os agentes da função que lhe é própria. Senti-me vencida e transportada, mas não sabia para onde. Guardava noção de que estava em mim mesma e que poderia comunicar-me com os que me assistiam. Entretanto, faltava-me tudo para expressar-me no lado externo da vida. No íntimo, o raciocínio estava claro, vigiando. Ouvia palavras e lamentações discretas e sofria, não só com as dores que me haviam quebrado, mas também com as picadas de agulha e outros constrangimentos a que me vi sujeita.
Aqui uma pausa na nossa leitura, ela ainda não tinha desencarnado, como vocês estão vendo aí, então ela está falando a sensação pós-acidente, enquanto ela estava ali no hospital, muito provavelmente no CTI, etc. Rezei, ela continua, rezei muitas vezes, pedindo a Deus que me restituísse a existência. Contudo, as horas passavam lentas e gradativamente. Cheguei à conclusão de que o próprio Deus desistia do impossível. Porque o meu reerguimento seria impraticável. Tentava reconstituir os pormenores do acidente, mas me encontrava no emaranhado das emoções contraditórias que passaram a me cansar a cabeça. Não me fazia possível formular indagações. Senti você, papai e Ju. Hoje não sei se pelos pensamentos com que me cercavam ou se estava na realidade das ideias concretas, de vez que os chamados coquetéis tranquilizantes que me despejavam na garganta me tisnavam o cérebro. Foi um período muito amargo aquelas horas de expectativa. Não sabia nada e me propunha a adivinhar tudo. Não sei quanto tempo perdurou aquele estado nebuloso. Entretanto, chegou um instante em que eu senti duas mãos acariciando-me o rosto. Não eram mãos comuns. Davam a impressão de luvas finas que me acalmavam. Aquelas mãos deviam calçar essas luvas que eu não conhecia. Pensei em medicação especial que me fosse ministrada. O fenômeno acontecia independentemente de minha vontade. Em certo momento, eu, que nada via, senão figuras de minha própria imaginação, enxerguei um rosto com um sorriso semelhante ao seu. A sensação de paz que me tomou o íntimo precedeu um sono pesado e suave que me separou dos nervos doloridos. Ignorava que isso fosse a morte do corpo. No entanto, não era outra coisa aquele doce entorpecimento que me propiciava descanso. Nada mais registrei, senão que acordava num lugar diferente do nosso. O ambiente era balsamizante, sugerindo-me tranquilidade e alegria. A dona do sorriso a que me reportei surgiu aos meus olhos refeitos. Era a vovó Aparecida, a me sossegar o espírito repentinamente excitado perante aquela realidade. Não me sentia feliz, embora estivesse aliviada e agradecida. No entanto, quando a conversação esclarecedora da vovó ia em meio, chegou alguém que ela me apresentou com visível satisfação. Tratava-se do vovô Bento, que eu não podia reconhecer. O reconforto em que fui envolvida foi uma bênção. E, inexplicavelmente, passei a aceitar o que chamavam-se por desígnios da vida. Evidenciei a minha preocupação natural pelo Marcos e pelos amigos. Passavam bem? Informaram-me que sim. Uma explosão de pranto me cobriu a face de lágrimas. Se pudesse, desejaria voltar, mas eu não conseguiria ilaquear as leis que nos governam. Os afiguramentos foram de tal modo explícitos que a lógica me obrigava a silenciar. Quis vê-los em casa e fui até lá. Encontrei-a chorando e vi a nuvem de tristeza em que se mergulhavam nosso querido Ju e meu pai. Com todo o poder de persuasão, a vovó Cida não conseguiu que as lágrimas me lavassem a alma. Desde então, venho procurando melhorar-me no íntimo, de maneira a me fazer útil. Lutei contra as minhas próprias fraquezas e pude prestar algum pequeno auxílio ao Marcos, à Márcia e ao Alvimar. É os que estavam no carro com ela, né, no momento do desencarne. Descobrindo-se que me seria possível agir em apoio de alguém, a luta se transformou aos meus olhos. Estou adquirindo recursos novos e peço-lhe, tanto quanto ao papai e ao querido irmão, que nos lembrem sem mágoa. Mãe querida, rogo-lhe dizer isso mesmo aos nossos amigos Senhor Sebastião, à mãezinha Marlene e ao Maurício, a fim de que estejam
tranquilos quanto ao Marcos. Então ela está falando aqui aos pais do Marcos, que também desencarnou, pedindo para que tranquilizasse a família dele. Sei hoje que o organismo espiritual é que nos registra as impressões da vida. E continuo meu tratamento de recuperação. Se vocês puderem nos auxiliar com ideias de otimismo e fé positiva em Deus, isso representará um passo muito importante em nossas reações por aqui. Rogo-lhe a todos que façam isso por nós. Todos estamos submetidos às leis de Deus que estão em toda parte. E peço-lhes para que nos lembre na condição de pessoas vivas, comuns. Assim conseguiremos a nossa recuperação de mais perto. Ajude-nos para que possamos ajudá-los. As emoções daí, a nosso respeito, para mim, são cartas com endereço próprio. Prometo retribuir logo que melhorem as minhas condições e não me esquecerei. Por agora, saibamos que Deus é o nosso Pai de infinita bondade e só nos dá aquilo que conseguimos suportar. Sobretudo, eu peço em nome de Marcos e do meu que não se pese qualquer incriminação contra ninguém. Um acidente é um acidente e qualquer pessoa por aqui não ignora que ainda estamos restaurando as próprias forças. Mãezinha Neuza, creio que lhe trouxe o relatório afetivo que me era possível. De outras vezes, quem sabe, né? Talvez eu conseguirei outra oportunidade. Esse quem sabe, né, o Chico colocou entre parênteses, né? Deve ser uma expressão do ou que ela usava, ou não sei porque o Chico colocou aqui entre parênteses. Vejo que isso pode acontecer e rejubilo-me na esperança de abraçá-los assim tão próximos de mim, embora não me sintam a presença. Querida mamãe Neuza, agradeço o seu carinho, ao papai e à querida Ju, a paciência com que aceitaram os fatos. Essa busca de compreensão e de serenidade para nós aqui é um grande auxílio. Nas minhas lembranças a todos, e mando também as minhas lembranças a todos os amigos. Não consigo escrever mais do que isso, perdoe-me. Papai querido e querida mãe, muito agradeço por todas as lembranças e boas palavras com que me reconfortaram e ainda me animam tanto. Peço ao querido Ju para que se refaça e que volte a ser otimista e alegre. Como sempre, a vida não termina, somos transferidos de residência e por dentro de nós somos os mesmos. Queridos pais, estarei melhor em breve a fim de comunicar-lhes paz e alegria. A vovó Cida e ao meu avô Bento aqui comigo se fazem presentes no carinho que lhes endereçam e eu, a filha que lhes deve tanto amor, lhes deixo aqui nas palavras que estou garatujando um beijo molhado de lágrimas. Lágrimas de caridade e ternura, de emoção e reconhecimento. Recebam os dois todo o coração da filha, sempre agradecida. Muitos abraços e lembranças. De Liane. Muito emocionante, né, gente? Aí Chico recebeu um agradecimento da família. Eles devem ter mandado em carta, né, na época. E aí fala assim: você, meu caro e bondoso Francisco Cândido Xavier, que fez o sol tornar a brilhar para nós. A paz e a esperança aliaram-se no reconforto que a bênção de Deus nos enviou, através das mensagens de nossa filha e psicografada por suas mãos benditas. Receba em Jesus os nossos agradecimentos eternos, por essas mãos que haverão sempre de endereçar aos aflitos o lenitivo da verdade, da vida futura. Deus lhe pague, família de Liane. E aí coloca a data 28 de março de 1985. Carta lindíssima e emocionante. Quem já recebeu uma carta psicografada sabe o quanto que é emocionante, o quanto que nos anima a continuar, quanto que reforça a nossa fé. E como eu prometi no início, essa carta é muito autoexplicativa, não tem por que eu ficar dando aqui muitas explicações. Ela mesmo falou ali que no primeiro momento ela fala do estado dela de coma e depois da chegada no plano espiritual, ser recebida pela avó e depois pelo avô, conseguiu se estabilizar muito bem. Provavelmente ali do grupo que estava no carro, ela era a que tinha mais consciência e ela consegue
ajudar os amigos que também desencarnaram ali, o próprio noivo, que foi um acidente fatal ali para todos eles. Então ela conseguiu ir visitar a família muito rápido, que não é muito comum. Muitos desencarnados demoram aí algum tempo para conseguir voltar ao seio da família. Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem final é para você que perdeu um filho, uma filha, um marido ou esposa, ou um amigo, ou avó e está buscando por uma psicografia. Nós temos que ter um bom senso e um cuidado muito grande, com todo respeito aos médiuns que fazem esse trabalho, aos centros que se dedicam. O Chico se dedicou muito, data-se aí mais de 10 mil cartas que Chico enviou às famílias nas reuniões de psicografia. Claro que nem todas as cartas estão registradas, porque muitas famílias pegavam na hora da psicografia e levavam para casa. Hoje, né, tem um grupo tentando coletar essas cartas, colocar em livros ou em livretos assim, publicar na internet, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo riquíssimo. As cartas do Chico, se vocês forem ler aí na internet, tem várias, são muito ricas em detalhes, em observações, ele traz nomes, e esse é um adendo que eu quero trazer aqui. Quando vocês forem procurar um centro ou um local que tenha algum médium que faça isso, em primeiro lugar, vocês tentam não dar tantas informações do ente querido assim. Muitas pessoas, na ânsia de receber a carta, acabam falando nome, sobrenome, do que morreu, aonde estava, qual cidade. Então, quanto menos informações vocês derem, quando vocês verem a carta e tiver essas informações lá, vocês vão ter uma certeza dessa mediunidade, que realmente o espírito está ali comunicando com vocês. Então, dê menos informações. É claro que o nome tem que dar, o nome, às vezes o seu nome que vai receber a carta, para que fique identificado lá no registro, mas muitas pessoas na ânsia, às vezes chega perto do médium e fala: minha filha morreu de câncer ou morreu atropelada, aconteceu isso, antes de morrer ela falou isso. E se for um médium, gente, porque infelizmente, eu tenho que falar sobre isso aqui no canal, infelizmente se for um médium que às vezes está passando uma mensagem charlatã, ou se ele está querendo fazer isso para ganhar dinheiro, infelizmente ele vai coletar essas informações ali e vai colocar na carta. E na ânsia do seu luto, do seu desespero, você vai ler aquilo e vai acreditar. Só que vai passar um tempo, você vai refletir, você vai cair na realidade. Então, William, vocês podem estar se perguntando, né? William, mas como identificar um centro sério que possa fazer isso? Primeiramente, que não se tem muito hoje em dia. Mas busque um centro que tenha um estudo, que tenha a caridade como pauta, que que tem envolvimento com questões de ajuda ao próximo, que tem uma reunião mediúnica séria, e vai lá e peça uma ajuda, que eles vão orar, eles vão colocar um nome na mesa mediúnica. E se o espírito estiver preparado, ele vai vir psicografar, porque é isso que eu queria trazer aqui também. Nem sempre o espírito pode vir, porque às vezes ele está em outras regiões, às vezes ele chega no plano espiritual, precisa de um tempo para se refazer. Tem espíritos que ficam dormindo algumas semanas, depois é despertado, é levado ao entendimento primeiro, e às vezes a pessoa já está tentando uma carta psicografada, então eles não conseguem vir. Quando a família tem um mérito, aí o que acontece? O mentor pode trazer as informações, falar: ó, seu filho está bem, ele já está amparado, a espiritualidade já está com ele numa colônia, fique tranquilo, quando ele puder ele vai vir, vai trazer alguma informação. Quando a família tem méritos, que eu digo, quando os mentores veem que tem a necessidade e que é importante para que a família tenha essa necessidade. Eu mesmo que participo de reuniões mediúnicas, às vezes as pessoas dão os nomes e os mentores falam: ainda não é a hora, o espírito ainda está passando por um processo de desintoxicação, de entendimento, mas tranquilizem as famílias, fala que está tudo bem. Então eles mandam um recadinho, mas às vezes o espírito não vem. Quando o espírito vem, aí traz um pouco mais de informação. E às vezes esse espírito precisa de ficar um tempo perto do médium, para que ele case as vibrações do médium e seja uma comunicação mais fidedigna. Então, às vezes, você recebe uma carta, você lê uma carta psicografada, fala assim: nossa, mas fulano não falava mãezinha, o que acontecia muito com Chico. Só que Chico era muito carinhoso, Chico chamava a mãe dele de mãezinha. Então, talvez ele passava isso para a carta para alegrar um pouco mais a família. Talvez a Eliane, por exemplo, não chamasse a mãe dela de mãezinha Neuza, mas talvez foi um carinho ali que os mentores falaram com ela: olha,
Fala mãezinha, vai tocar mais no coração dela, vai dar um conforto para ela, um conchego no coração dela ali. Então isso pode acontecer também. Então vocês têm que ficar atento a isso, porque às vezes vai numa reunião mediúnica querendo uma reunião de psicografia e às vezes vai lá 40 pessoas buscando a psicografia e só sai 7. Por quê? Porque só 7 espíritos estavam preparados, o médium tem o corpo físico, psicografar cansa, às vezes ele não pode psicografar mais de 7 ou 8 cartas por dia. É o que dá, então seja persistente. Foi lá e não conseguiu, vai de novo. Também temos a pandemia, né? Que agora está sendo muito difícil os encontros presenciais. Então estão tendo aí, eu já vi na internet algumas reuniões online. Beleza, colocou o nome lá, não coloca muita informação. Faz uma prece na semana antes, pedindo a Jesus que, se for da autorização, se ele tiver bem, que ele possa vir. Se não, para confortar o seu coração. E procura um centro sério. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá, dai gratuitamente o que de graça recebeste. A mediunidade é um dom gratuito, então não deve ser cobrado. Então, uma dica aí para vocês, se chegarem médiuns falando, olha, me dá R$ 100 ou me dá R$ 200 que eu vou psicografar, fiquem atentos com isso. Não estamos aqui, nós estamos falando aqui em nome do Espiritismo, que é o nosso guia, o modelo, é o Cristo, e também nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo que nos auxilia nos nossos trabalhos espirituais. E lá no Evangelho está claro, os trabalhos espirituais, como de psicografia, de passe, de mensagens mediúnicas, de palestras, tem que ser de graça, porque é de graça que a gente recebe isso. É claro que eu não estou condenando aqui, por exemplo, um centro que faz psicografia e pede para que as pessoas vão e levem uma doação de um alimento para montar a cesta básica do centro. Isso aí é super válido. E que também, por exemplo, pessoas, tem médiuns que durante a psicografia fazem sorteios de livros, e aí para você participar do sorteio você pega, dá R$ 2, esses R$ 2 vai ser uma ajuda para casa, para pagar o aluguel lá do local que ele está psicografando, ou para pagar a conta de luz, pagar a conta de água. Isso aí não é errado, né? Se você for lá ajudar de bom coração, ótimo. Mas também esse médium tem que ter a consciência de que deixa a possibilidade para quem pode pagar, porque realmente, se uma pessoa vai numa outra cidade receber uma psicografia, ela já vai estar gastando com a passagem, muitas das vezes vai ficar no hotel e às vezes não tem condição, tá todo mundo, né, passando por um momento com pouco dinheiro, com pouca condição de dinheiro, e aí pode ser que a pessoa não tenha realmente R$ 10 para ajudar na casa espiritual lá. Agora, cabe ao médium a consciência dele de realmente reverter esse dinheiro para ajuda aos necessitados ou para a manutenção da casa. Então, se for um dinheiro para a manutenção da casa ou para ajuda aos familiares com necessidade que frequentam o centro, aí é uma outra questão. Mas o médium em si não pode receber. Não deve, aliás, né? Poder ele pode, mas assim, não deve. Chico mesmo recebia vários presentes. As pessoas chegavam, recebiam uma carta dessa como da Liane, chegavam lá, davam presentes para ele, queria dar dinheiro para ele. E o Chico falava assim: não, pega esse dinheiro e doa para uma instituição, ou doa para uma família que esteja precisando, faça uma caridade em nome desse parente que você recebeu a psicografia, vai lá numa instituição e compra caixas de leite, enfim, doa para fazer alguma obra, alguma construção, ou doa para algum centro espírita, mas eu não recebo dinheiro. Chico era enfático com isso. Então, uma dica aí para vocês saberem, um médium aí de confiança, que ele não receba dinheiro, que ele não cobre, que ele participe de reuniões mediúnicas, que ele esteja em constante estudo. Observem antes, dá uma olhada na internet se tem outras cartas. Observe os detalhes, não dê muito detalhes do ente querido. William, você tem algum médium para indicar? Infelizmente hoje, o médium que eu conhecia que fazia essas psicografias não está fazendo na atualidade. O que eu confiava muito, que sabia da honestidade dele, da preocupação dele, ele não tem feito atualmente. Se ele voltar algum dia, eu deixo aqui o nome dele no canal para vocês, o nome e o local que ele psicografa. Felizmente ele não tem psicografado. Então eu, na atualidade, eu não conheço. Né? O meu centro espírita, por exemplo, que eu trabalho, tem mensagens de desencarnados? Tem. A gente até leva o nome, mas na pandemia a gente tem feito menos reuniões mediúnicas e também está mais complicado, porque muitos participantes da reunião mediúnica são do grupo de risco, ainda não se vacinaram, então a gente está tomando um cuidado.
Quando voltar as reuniões mediúnicas também, a gente pode deixar aqui aberto para vocês darem os nomes. Quem sabe, se a espiritualidade autorizar, eles mandarem alguma mensagem, ó, tá bem, ou uma hora vai psicografar, tudo bem, mas por enquanto a gente não tá com esse trabalho, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro as dicas e fiquem com Deus. Obrigado para quem chegou até aqui e até a próxima reflexão.